Vamos ao Rio de Janeiro agora falar a respeito de um assunto importante com o Pedro Dobal, assunto sobre o qual a Adriana falou logo no comecinho do jornal, não é? Relacionado à taxa de analfabetismo no Brasil. A Adriana já falou muito sobre isso no começo do jornal, mas é importante que o Pedro Dobal traga mais informações para a gente agora. Diga, Pedro, boa tarde. Oi, Fábio, Adriana, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. A taxa de analfabetismo no Brasil caiu entre 2019 e 2022, atingiu a menor taxa da série histórica, que começou em 2016, só que o analfabetismo continua alto entre idosos, pretos e pardos, especialmente na região Nordeste, que tem a taxa mais alta entre as regiões do país. Esse número é 4 vezes maior em comparação à região Sudeste, por exemplo. Essas informações são do IBGE, que divulgou hoje dados relacionados à educação coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, dos 9.600.000 brasileiros que não sabem ler e escrever. Mais de 55% vivem no Nordeste, enquanto a região Sudeste é a que tem a taxa mais baixa. A pesquisa também mostrou que no ano passado a taxa de analfabetismo de pretos e pardos foi 2 vezes maior que a dos brancos. Apesar dos programas e políticas públicas desenvolvidos com foco na educação, a desigualdade regional e racial ainda é alta a ponto de refletir na taxa de escolarização. Essa é justamente a avaliação do diretor do FGV Social, o professor Marcelo Neri. Só que a alfabetização é o ponto básico para a pessoa começar a se inserir em termos de cidadania, gerar renda, ter uma vida normal. E essa discrepância entre Nordeste e Sudeste, as 2 maiores regiões brasileiras, ou entre negros e pardos, que são de um lado, e brancos e outro, refletem as grandes contingentes no Brasil e a alta desigualdade brasileira. Quer dizer, a situação do Nordeste como se fosse de um país pobre e a do Sudeste como se fosse um país de renda média. Essa falta de educação faz diferença não só como resultado da desigualdade, como ela é geradora de desigualdade para frente. E outro dado que chamou a atenção dos especialistas foi a queda de 1,2 ponto percentual na taxa de crianças de 4 a 5 anos que estão na escola. De acordo com o doutor em educação William Mello, a pandemia afetou diretamente nessa queda, até mesmo com o fechamento de escolas. Teve um impacto negativo de em torno de 6 meses de aprendizado para crianças em início da escolarização obrigatória, ou seja, a pandemia teve um efeito negativo no aprendizado de crianças nessa faixa etária. Então a gente precisa olhar com cuidado e foco para o início da escolarização obrigatória, não só por conta dos efeitos negativos da pandemia, como também pelo fato de que essa continuidade da série histórica está mostrando uma redução no número de crianças matriculadas, né? Fábio, Adriana, entre pessoas de 15 anos ou mais, o percentual de analfabetismo caiu de 6,1% para 5,6%. Segundo essa pesquisa, o abandono escolar cresceu entre os jovens a partir de 15 anos e o principal motivo apontado foi a necessidade de trabalhar. A falta de interesse apareceu em seguida. Essa é a primeira divulgação dessa pesquisa depois da pandemia. A gente lembra que em 2020 e também em 2021 ela precisou ser suspensa. Aqui no Rio de Janeiro, céu claro agora, temperatura na casa dos 24 graus. Tá certo. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações. É isso. 2 países dentro de um mesmo Brasil. Um país mais desenvolvido, com acesso, e um outro país ainda sem acesso pleno à alfabetização. E como eu falava aqui no início do Entre Nós, alfabetizar, dar acesso à educação é a maneira de combater essa desigualdade, a maneira efetiva de combater essa desigualdade. O prato de comida, o Bolsa Família, a distribuição direta de renda é essencial para combater a fome agora. Mas a gente só resolve a desigualdade com efetividade se a gente oferecer escola. Em vez de oferecer sempre o prato de comida, sempre a boia para quem está afogando, você tem que começar a prestar atenção no que está sendo feito na escola do seu filho. Se o seu filho está sendo alfabetizado, porque a gente está falando de taxa de analfabetismo absoluto. Aquela pessoa que não foi alfabetizada, que não sabe ler e escrever. A gente não está falando de um outro sério problema que tem que ser combatido, que é o analfabetismo funcional. Que é você frequentar a escola e depois, quando vai fazer os testes, não sabe interpretar minimamente um texto, não está alfabetizado efetivamente. Não entende frases simples, não consegue entender um texto, não sabe contas básicas de matemática. Então, na verdade, é isso. Você tem que
cuidar, ficar atento e cobrar e ser parceiro de quem está educando o seu filho hoje. Porque é isso que vai fazer com que ele tenha acesso a empregos melhores, a uma profissão, a uma renda melhor. É isso que efetivamente vai fazer o Brasil deixar de ser esse país rachado entre duas partes. Uma que tem acesso, ou um acesso melhor, e a outra que ainda não tem acesso. Entre pessoas que não têm acesso e pessoas que se desenvolvem. É isso aí.